Jack e o Caçador de Gigantes, uma verdade transformada em conto de fadas. E se é conto de fadas, pra que a gente vai acreditar, não é mesmo? Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Viviane Aretusa e aqui no canal nós temos uma playlist prontinha para você maratonar com a verdade sobre a elite oculta e o poder acima das nações. Aqui nós temos o Seja Membro com conteúdo exclusivo, estudos complementares, documentários e o podcast com palavras de sabedoria que vão trazer luz para o seu dia. Gente, o projeto Música do Nosso Jeito tá nascendo e logo logo tem teaser da música para compartilhar graças a vocês que apoiam no Seja Membro. E fica até o final do vídeo porque eu preparei um presente todo especial para você, audiência do canal. Então, bora pro vídeo. Árvores de silício, gigantes petrificados, um passado irrefutável de um elo perdido que a elite ocultou de toda a humanidade. Proibiram nossa real história, ciência, arqueologia, geologia e largaram fragmentos pelo chão como em João e o pé de feijão. Nós, a resistência, unindo o conhecimento das escrituras sagradas e de povos antigos, vamos juntar esses fragmentos e, como acontece com uma pequena semente, vamos fazer essa verdade crescer e se tornar gigante diante de todas as mentiras que nos convenceram a acreditar. Num passado antediluviano, existia na Terra um campo eletromagnético diferente, a pressão da átomos, quer dizer, da atmosfera também era diferente e a concentração de gases como o oxigênio era muito maior e tudo isso provocava o gigantismo, onde o principal composto químico era o silício, base da vida orgânica antediluviana. Por isso, pesquisadores deduzem que haviam na Terra árvores com 60 quilômetros desde a sua base até a copa, nada comparável às árvores de 30 a 40 metros que temos hoje. Há um relato bíblico de Daniel 4, de 10 a 17, em que Nabucodonosor sonha com uma árvore gigante. É um texto riquíssimo que até dá assunto para um vídeo inteirinho, mas essa árvore gigante tem 3 interpretações distintas. A interpretação espiritual comparando a conexão com a dimensão em que estava o Éden e que foi cortada. Então toda a humanidade, todo ser vivente, habitante da Terra, caiu no seu padrão genético. A interpretação metafórica seria a comparação com Nabucodonosor e o seu império que seria derrubado. E a interpretação literal que seriam as árvores de silício, como vemos a Devil's Tower, o toco de uma árvore petrificada em Wyoming, Estados Unidos, com 275 metros de altura, onde foi filmado Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Desde criança sempre foi um dos meus filmes preferidos e até os dias de hoje ainda me revela grandes verdades ocultas. Segundo a história que contam, esse toco de árvore só não enxerga quem não quiser ver. Foi formado por uma erupção vulcânica, mas a pseudociência se contradiz quando imagens feitas por escaladores mostram bem de pertinho padrões celulares hexagonais perfeitos, mostrando os anéis de crescimentos da árvore. Estudos comprovam sua existência onde sondas localizaram suas raízes bem profundas, não apenas da Devil's Tower nos Estados Unidos, mas também México, Argentina, Armênia, Escócia, Irlanda, Rússia, Islândia, Espanha, Vietnã e no Brasil, na cidade de Santa Maria, Mata e São Pedro do Sul. A base, quer dizer, o estado desses tocos de árvore é petrificação em calcedônia, uma variação do quartzo, pedra essa citada na Bíblia que se encontra tanto no peitoral do sacerdote como também nos muros da Nova Jerusalém. Abrindo aqui um parêntese, eu tenho um estudo maravilhoso a respeito dos cristais que adornam a Cidade Santa e eu quero trazer aqui para vocês. Então, se vocês querem saber sobre os cristais da Cidade Santa, deixa aí nos comentários, por favor. Voltando então para a árvore gigante, a Devil's Tower ou Torre do Diabo, analisando a proporção do tamanho dessas árvores, é aceitável que os homens também fossem gigantes. A altura do Muro da Nova Jerusalém é relatada na Bíblia como tendo 144 côvados. Em Apocalipse 21:17 diz: "E mediu o seu muro de 144 côvados conforme a medida do homem, que é a medida de um anjo."
Ao calcular a medida de um côvado, tanto do egípcio 50 centímetros quanto do romano 45 centímetros, dá mais ou menos 60 metros de altura. Anjos e homens em seu estado celestial, com sua base de silício, têm a mesma altura, mais de 60 metros. A Bíblia está dizendo que o homem tinha mais de 60 metros de altura e você, não, jamais. Mas daí a elite diz para você que uma árvore gigante de silício é um aglomerado de lava vulcânica, então você acredita e bate palma. Vai vendo. Lembram do sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel que eu comentei com vocês? Então, ele faz uma referência ao decaimento no valor dos metais, que passou do ouro para o cobre, do cobre para a prata, da prata para o bronze, do bronze para o ferro, até chegar barro e ferro, fazendo ali um paralelo à genética humana que se misturou, contaminando-se e perdendo seu valor. Hoje, toda a vida na Terra perdeu essa propriedade. Nossa base, antes de silício, agora é carbono, elemento químico na tabela periódica composta de 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. O 666 bem na nossa cara, mas quem vai se importar em estudar a tabela periódica, não é mesmo? Tá, Viviane, mas não buga minha cabeça com mais informação. Foco nos gigantes. Por que eles petrificaram? A petrificação que houve no mundo antediluviano foi elétrica, através do plasma, o quarto estado da matéria. Eu falei sobre o plasma e a beleza de suas correntes quando encontram com a atmosfera, causando a aurora boreal nesse vídeo. O plasma representa 99% de tudo o que há, e a cada inversão magnética que acontece provocam descargas de plasma sobre a Terra que, em um de seus estágios, tipo uns raios, tem o poder de transformar a água em carbonato de cálcio. Os nêutrons dos raios fossilizam a água, transformando-a em carbonato de cálcio. E se você é 70% água e recebe uma plasmada na cabeça, tipo a mulher de Ló, você fossiliza ou petrifica instantaneamente. Isso nada mais é que uma reação química. A mulher de Ló virou para trás e foi permeada por essa radiação. Instantaneamente houve a transmutação da matéria para o silício e cálcio. Silício é a base da composição dos corpos na era antediluviana. Sobre essa questão do silício, eu fico cá pensando com meus botões. Por que será que a região de São Francisco, lá na Califórnia, é chamada de Vale do Silício? Será que é por causa das muitas empresas de alta tecnologia ou porque lá estão os remanescentes híbridos antediluvianos dos anjos caídos? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Viviane, mas eu nem sei quem são esses anjos caídos. Se você desconhece a história dos anjos caídos, eles haviam sido designados pelo Criador para guardar e proteger a humanidade e toda a criação. Mas se corromperam e coabitaram com a matriz genética humana. Só agora, sabendo que o homem e anjos tinham o mesmo tamanho, faz sentido quando lemos da Bíblia que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Daí, quando a semente do céu se misturou com a semente da terra, foram abertos portais para seres adentrarem a matriz humana, os híbridos, filhos de anjos com filhos dos homens. Seres feitos em corpos de carne, mas por sua genética ser misturada com seres angelicais, eles conseguiam suportar possessão de espíritos das trevas. Um desses povos híbridos eram os conhecidos cananeus, gigantes poderosos de genética corrompida que praticavam engenharia genética tanto da semente humana quanto na agricultura e animais. Experimentavam engenharia genética com animais e também corrompiam toda a flora para terem alimento suficiente para alimentar todos aqueles gigantes. Eram povos que tinham seus espíritos possuídos por demônios, por isso o Criador ordenou possuir e dominar a terra de Canaã e decretou a matança dessa raça híbrida e possuída de demônios. De alguma forma, em suas viagens marítimas ou de um jeito ainda não explicado, mas que um dia será, esse povo foi parar no Brasil, justamente onde
Rio de Janeiro, bem onde se encontram a Pedra da Gávea, Pedra Bonita e Agulhinha, que simbolizam pai, mãe e filho para místicos esotéricos, como conta essa reportagem da extinta TV Manchete. A cidade do Rio de Janeiro, de frente para o mar, é protegida por um cinturão de morros e montanhas. O Corcovado e o Pão de Açúcar, símbolos da cidade, são conhecidos no mundo inteiro. Mas o que mais impressiona cariocas e turistas é a Pedra da Gávea, com suas lendas e mistérios. Esse vale aqui tem um significado. A enigmática esfinge carioca é o cenário perfeito para os místicos em busca de um lugar sagrado e de fonte de energia. E ela tem um magnetismo também, um magnetismo muito forte, um magnetismo místico. A cabeça do imperador, como é conhecida a Pedra da Gávea, guarda muitas histórias. 842 metros de altura de pura beleza natural, as mais belas vistas das praias de São Conrado, Gávea e Barra da Tijuca, região onde encontra-se a maior concentração da indústria do entretenimento, a Hollywood brasileira, que durante todo esse tempo foi capaz de nos apresentar todo tipo de distração, menos a verdade estampada bem na nossa cara, bem grande, gigante pela própria natureza. Pedra da Gávea, o lugar em todo o estado do Rio de Janeiro com manifestações esotéricas mais fortes. O gigante petrificado na Pedra da Gávea, em termos esotéricos, representa um Deus Pai. A Pedra Bonita representa a mãe, a face feminina de um deus, e o pico da agulhinha, que mais parece uma pirâmide, representa o filho. A enigmática Esfinge Carioca, o lugar perfeito para místicos em busca de um lugar sagrado e de fonte de energias com um magnetismo inexplicável. A cabeça do imperador, como é conhecida, a Pedra da Gávea, guarda muitas histórias. A mais discutida é a possível presença dos fenícios, que teriam transformado o lugar em santuário, deixando pistas de um passado, sendo ali o túmulo do imperador Badesir, morto em um naufrágio na Baía de Guanabara há 850 anos antes de Cristo. O que contam é que a gigantesca face teria sido esculpida para eternizar o soberano Badesir, aqueles gigantes híbridos possuídos por espíritos de demônios que eu contei para vocês. A lenda mais conhecida conta que a Pedra da Gávea teria sido o túmulo do imperador fenício Badesir, morto em um naufrágio na Baía da Guanabara há 850 anos antes de Cristo. E que a gigantesca face teria sido esculpida para eternizar o soberano fenício. Estes cananitas têm uma relação bem próxima com o nome Anitta, como relatei no conteúdo Celebridades Pacto com o Diabo. Continuando, a Pedra da Gávea, bem na base da montanha, tem uma curiosa formação rochosa com cortes na pedra que mais se assemelham a um barco encalhado. Uma de suas quinas milimetricamente esquadrinhadas apontam para uma proa de um grande barco com todas as evidências de ter sido petrificado. Para muita gente, a Pedra da Gávea é um estranho campo eletromagnético que atrai muita coisa, inclusive discos voadores. O primeiro disco voador, fotografado no Brasil em 1952, apareceu sobre a Pedra da Gávea. O fato foi registrado pelo fotógrafo Ed Keflow, da revista O Cruzeiro. Isso explica o famoso Portal da Gávea, referindo-se supostamente ao local de entrada e saída para discos voadores, com 15 metros de altura, 8 metros de largura, localizado exatamente atrás da face do imperador. Alguns místicos afirmam que este portal seria uma das entradas de Agartha, um vasto império de cidades subterrâneas muito conhecida pelos estudiosos da Terra Oca. Para conhecedores das antigas tradições incas, a Pedra da Gávea é tão sagrada quanto Machu Picchu,
tendo a mesma forma da Pedra da Morte em Machu Picchu. O mistério ronda todos os que se aproximam deste local, tanto escaladores, turistas e estudiosos, como o relato do montanhista Mauro Araújo. Ele afirma que uma equipe de geólogo, ao fazer escavações, de repente, no meio da madrugada, um membro da equipe acordou dizendo que estava recebendo o espírito de Badesir. A maioria dos frequentadores da Pedra da Gávea conhecem as suas histórias. Veio uma equipe de geólogo aqui, Roldão, seu Roldão, eles vieram fazer umas escavações aqui, uma pessoa daí, no meio da madrugada, acordou aí, dizendo que estava encampando o espírito de Badesir, e as pessoas que estavam com ele estranhou, porque ele não era espírita, né? Badesir, um gigante fenício, o primogênito de Jetbaal, povo mais conhecido por cananitas, vindo da região de Tiro. Gente, essa entidade adorada pelos fenícios é a sigla Baal, iniciais dos nomes de 4 entidades que pelos satanistas supostamente governam o Brasil, que seriam Beelzebu, Azazel, Asmodeu e Leviatã. Continuando, na cabeça direita do imperador existe uma gruta que pode ter sido lugar de rituais e hoje é usado de abrigo para aventureiros e escaladores. Coragem, viu? Bem atrás tem o conhecido barrete do imperador, que no topo da cabeça encontram-se 7 altares, pedras que parecem ter sido talhadas e dispostas em semicírculo e que guardam muitas histórias sinistras. Eu tive aqui, a gente já trouxe um grupo aqui que resolveu fazer uma experiências assim e fizeram um jogo de copo aqui, né? E receberam a mensagem que ia passar, era para olhar por cima do altar, e correu como se fosse um meteoro por cima do altar, pensando que poderia ser uma coincidência. Pediram, disseram não acreditar, aí que receberam outra mensagem dizendo que era para olhar de novo, aí que passaram 6 vezes novamente. E que essa era a mensagem, que era para acreditar. As famosas inscrições que teriam sido deixadas pelos fenícios neste paredão estão hoje quase invisíveis, mas há quem afirme que já foram traduzidas há 65 anos e o seu significado é Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito Jetbaal. Já pensou o espírito do primogênito dessas 4 entidades, Beelzebu, Azazel, Asmodeu e Leviatã, justamente na Pedra da Gávea? Bom, a matéria completa da extinta Rede Manchete, com todos os detalhes, vai estar disponível no Seja Membro, com uma compilação que reúne 10 minutos de várias imagens com gigantes petrificados em todo o mundo. Corre lá para assistir. Gratidão a todos vocês pelos comentários e, como prometido, eu preparei um curso que te ensina um modelo de negócios que te leva do 0 a 5 mil em vendas na web. O acesso é gratuito, o link está na descrição. Aqui tem 2 conteúdos para te trazer mais conhecimento. É só clicar e assistir. Lembrem de cuidar do seu corpo, você é 70% água. Cuidem da mente, fiquem na luz do Criador. Beijo, tchau!